Sejam todos muito bem-vindos ao Narratologia, mais uma vez trazendo um conteúdo super especial. E hoje a gente está com esse cara que é super especial, não só para mim individualmente, mas também para o Narratologia, para a escola, R.W. Ladwig. Rafa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bea. Olá, gente. O que a gente vai fazer aqui hoje, pessoal? Eu trouxe aqui uma série de perguntas para eu fazer para o Rafa e a gente conhecer um pouco mais dele, entender quem ele é e falar um pouquinho também do curso dele que está disponível no Narratologia Escola, que é um curso de roteiro para YouTube, um curso que foi muito pedido, né, não, Rafa? Foi, a galera tem uma ânsia, né, pelo conteúdo, por conta da facilidade de encontrar esse tipo de trabalho, por conta da inserção no próprio mercado de ficção, né, e aí a gente acabou ouvindo os pedidos aí e estamos atendendo. Exatamente. Eu vou já pedir para o Rafa contar um pouquinho da história dele, mas quando a gente viu que havia essa demanda para esse tipo de curso, a gente sabia que tinha que ser o Rafa o professor para isso, porque ele já escreveu, gente, para canais com milhões de inscritos, ele tem vídeos que têm milhares de visualizações, então é realmente uma pessoa que tem muita experiência nesse ramo. 100% gratuito. No dia 7 de novembro, eu e o roteirista Rafael Ladwig vamos ministrar juntos uma masterclass de como monetizar a sua carreira de roteirista. Você quer ser roteirista, sabe que os cursos são caros, sabe que você precisa de um tempo até conseguir essa independência financeira. O Rafael é um roteirista que trabalhou 10 anos fixo com o CLT e hoje já há alguns anos se sustenta como roteirista e vai ensinar para vocês todos os caminhos para que você consiga já ganhar dinheiro como roteirista sem sequer ter vendido um roteiro. Tá imperdível. Clica aqui embaixo para fazer sua matrícula. Rafa, vamos começar com a primeira pergunta. Eu quero escutar um pouquinho da tua trajetória, desde que faculdade tu fizeste, como que foi, porque a gente sabe que a maioria dos roteiristas e dos nossos alunos também são pessoas que começam numa carreira e depois acabam indo para o caminho do roteiro. Então, a gente quer escutar um pouquinho da tua jornada. Originalmente, eu nunca pensei em ser roteirista. Em nenhum momento da minha vida, até o dia que eu passei a me tornar roteirista. Desde criança sempre quis ser escritor, né? Sempre fui uma pessoa que gostava de ler, gostava de escrever, sempre fui muito bom na escola, sempre encontrei nos livros um refúgio, assim, né? Principalmente na parte da infância. Então eu mantive esse sonho. Só que aí a vida vai seguindo de uma forma completamente diferente do que a gente tá querendo, do que a gente prevê, né? E eu acabei indo para uma faculdade de Direito. Já ali no final da faculdade, eu já tinha certeza que eu não seria feliz sendo advogado. Não porque eu seria um advogado ruim. Os professores sempre falavam, você vai ser um ótimo advogado, você tem uma visão muito boa. E eu não duvido que eu fosse mesmo, que eu tivesse me tornado um bom advogado. Só que eu tinha certeza que eu não seria feliz. No final da faculdade, me surgiu uma oportunidade para trabalhar com publicidade no geral, né? E eu que já estava insatisfeito, falei, né, o que eu tenho a perder? E aí eu acabei me encontrando nessa área da comunicação, do marketing, de campanha, que é um mercado muito funcional aí. Consequentemente, como eu estava feliz fazendo o que eu estava fazendo, eu me destaquei já no meu primeiro trabalho, conquistei alguns prêmios em festivais, com campanhas, com conceitos, com vídeos. Eu tive até um roteiro premiado na época que eu nem sabia que eu queria ser roteirista. E fui me realizando ali na profissão. Por um período, eu tinha certeza que eu seria feliz ali pelo resto da vida e que eu me aposentaria ali. Só que em algum momento da vida me bateu uma frustração e eu pensei, pô, e meus sonhos, né? Será que eu realizei algum deles? Será que lá na frente eu vou olhar pra trás e falar assim, sou uma pessoa frustrada? E aí eu decidi escrever meu primeiro livro, né? E o processo foi muito fácil, eu imaginei que eu teria muita dificuldade, mas não, fluiu de uma forma muito legal, eu fiz todo o planejamento, é óbvio que eu já tinha muita experiência com escrita por conta da minha função como redator na publicidade, e eu tive um trabalho assim para entender o que eu estava fazendo, mas depois que eu organizei as informações, tentei para escrevi o livro em 10 dias, tá? 10 capítulos. Aí eu coloquei essa meta, um capítulo por dia. Eu levei mais tempo para planejar, obviamente, né? E era uma história que tava comigo desde a infância, eu vim sempre desenvolvendo ela na minha cabeça. E quando eu sentei para escrever, eu já tinha tudo planejado, já tinha tudo arquitetado, né? Inclusive, Rafa, vou te interromper só para dizer que o livro dele tá disponível, tá? Se chama Cidadela e você pode adquirir. Eu recomendo, eu li. É sensacional. E aí, com o manuscrito finalizado, eu fui à procura de editoras, né? E aí eu imaginei que também seria uma coisa muito complicada de se conseguir. Aí, pra minha surpresa, não, foi muito fácil. Eu mandei e-mail pra várias, né? Bem pra umas 30 editoras e consegui umas 5 ou 6 respostas. E pra mim já era um número muito, muito interessante, porque eu sempre tinha lido, sempre tinha visto assim, que era muito complicado conseguir uma editora. E aí eu fui avaliar o perfil das editoras que responderam, né? Também o contrato, a negociação, as propostas, tanto financeira quanto artística, né? Quanto criativa. E acabei me identificando com a Pendragon, porque
Universidade de São Paulo, e ela é especialista em autores iniciantes, né? E como ela me deu carta branca, mesmo que tivesse ali o processo de edição, ela não mexeria, assim, de forma estrutural na minha história, eu acabei fechando com ela, porque eu queria contar aquilo que eu queria contar, né? Naquela época eu era uma pessoa mais apegada, tinha uma visão, era um sonho ali, era um projeto que eu trabalhava há muito tempo, e não queria que ninguém chegasse e alterasse ele naquele momento. E aí a gente foi pro processo de edição. O meu editor, que fez um comentário que abriu, assim, né, a minha mente pro roteiro. Ele me perguntou, cara, você já escreveu para roteiro audiovisual? Até o momento eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, eu nunca tinha me perguntado quem é que fazia, quem é que escrevia, como é que funcionava. E aí eu falei, não, eu nunca escrevi, mas por que você tá me perguntando? Ele falou, não, a gente vai publicar seu livro, beleza, tá tudo certo. Mas você escreve para roteiro, cara, sua narrativa, o jeito que você separa a sua narrativa, a forma que você narra é roteiro, assim, eu acho que você vai se encontrar se você for para essa área. E aí eu comecei a pesquisar, né, fazer pesquisas, mas inicialmente sobre o mercado, como funcionava, se dava para viver com aquilo, porque eu tinha certeza que como escritor não dá para viver, gente. Raramente você vai conseguir viver como escritor aqui no Brasil, né, ganhando só como escritor. E aí fui fazer uma pesquisa de mercado e as primeiras coisas que eu tive contato foi a respeito de mercado, e foi no canal da Imprensa Marrom, né. A Cristina Marrom, ela entrevistava várias pessoas, tanto de roteiro, quanto de produção, quanto de direção, e ali eu fui entendendo como é que as coisas funcionavam. Eu já ali vindo da publicidade, entendendo como é que as coisas, né, fui fazer um network meio que forçado no LinkedIn. Peguei alguns nomes das pessoas entrevistadas, adicionei essas pessoas no LinkedIn e fui conversando. Entre elas estava o JH, né? O JH Crema, naquela época ele tinha acabado de gravar a última diária da última temporada de 3%. Aí eu mandei mensagem para ele. Nesse intervalo da conversa com o editor até eu conversar com o JH e assistir todo esse conteúdo, eu já tinha começado a colocar umas ideias no papel, assim, como é que será com o roteiro? Se eu queria fazer assim, assado, tinha uma história, comecei a escrever meu primeiro roteiro assim mesmo, que todo errado, né? E aí eu entrei em contato com ele foi super solícito e mandei meu roteiro pra ele ler. Ele falou, não, vou ler sim, vou te dar um feedback. E ele deu um feedback que não foi um feedback bom em relação ao produto, mas foi um feedback extremamente necessário em relação à profissão. Ele falou assim, cara, você tem umas ideias legais, percebo que você tem uma visão artística muito interessante, mas você não sabe nada. Você não manja de estrutura, você não manja de personagem, sua formatação é ruim, você precisa estudar, você precisa dominar algumas técnicas. E aí ele me indicou o canal do Narratologia. Ele falou assim, assiste esse canal aqui, essa menina, ela sabe explicar várias coisas, ela dá um contexto muito bom, você vai pegar ali o que você precisa inicialmente, depois você vai se especializando e tal. E aí eu peguei e comecei a maratonar o Narratologia. Eu lembro que eu pegava no final de semana, assim, tinha 10, 15 vídeos de uma vez. E fui trabalhando nos meus projetos, ainda na agência, né? Não tinha saído da agência, saía da agência, quando tudo dava certo, saía às 6, mas já, né? Era normal, saía às 8, às 9 da noite. Aí eu chegava, assistia vídeo e escrevia um pouquinho. Chegava, assistia vídeo e escrevia um pouquinho. E fui levando a vida assim, até que eu entrei em contato com a Bea para fazer uma consultoria de um projeto. Eu já estava estudando fazia um tempo, já estava escrevendo fazia um tempo, mas eu não tinha feedback, eu não sabia qual que era o nível da minha escrita de roteiro. Então eu falei, preciso ter contato com alguém no mercado para ver o que vai acontecer, né? E aí a gente teve aquela primeira consultoria, a gente acabou entrando ali meio que quase num acordo de você me dar consultoria de narrativa e eu dava consultoria de comunicação, a gente foi se aproximando, foi trabalhando. A famosa permuta. A gente foi se aproximando, foi trabalhando, as coisas foram acontecendo e aí eu acabei saindo da agência, né, entrei pro Narratologia como orientador, assessor de comunicação, nessa parte estrutural, de convívio com os alunos e paralelamente eu fui tocando a profissão, assim. E aí surgiu a primeira oportunidade de monetizar e eu enquanto roteirista, foi o YouTube, que eu imaginei na época, vai entrar uma graninha assim pra dar um suporte, né, pra dar um apoio. Aí eu descobri que era uma carreira extremamente rentável, porque é um mercado que movimenta muito dinheiro, que paga um valor muito interessante para um roteiro, né? E eu comecei a pegar os clientes. O primeiro já era um cliente grande, né? Ele fez um teste comigo, eu imaginei que eu não fosse passar. Acabei passando, me virei ali, me adaptei e foram surgindo outras oportunidades. Em paralelo eu vim com o meu foco na ficção, né? Sempre usei o YouTube como um degrau. Não pretendo ser roteirista de YouTube pro resto da vida, mas eu entendi que naquele momento era a oportunidade que eu tinha, tanto para ter material gravado, quanto para aprender mesmo, assim, a lidar com pessoas, a lidar com o processo de produção. E não à toa, quando surgiram as primeiras oportunidades de ficção, foi esse peso no roteiro para YouTube que garantiu, né? Um currículo melhor, com alguns projetos mais interessantes. E aí aqui estou eu. Hoje eu sou roteirista, já escrevi alguns projetos de ficção, né? Estou aqui no Narratologia como professor, no curso de roteiro para YouTube. E sou orientador do curso de formação, ali onde eu tenho contato com os alunos, né? Que alguns gostam, eles falam que eu sou meio doido, eu gosto muito, mas é uma experiência interessante que vem agregando aí tanto a profissão quanto ao meu lado pessoal. Eu tenho muito orgulho dele, sabe, gente? Além do Rafa ser meu amigo pessoal, ele é, de fato, alguém que chegou logo no início, antes de eu começar a ministrar qualquer tipo de curso, dar qualquer tipo de aula, o Rafa já estava lá, a gente já tinha conversado, a gente já estava em contato, eu e ele, então ele é uma pessoa para quem eu tenho muita gratidão. Igualmente. A gratidão é recíproca.